Extrusão sopro, injeção sopro, sopro. É tudo o mesmo processo ou tem alguma diferença? Quando eu decido por um ou por outro? Você ficou curioso com isso também? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou discutir a respeito de um vídeo rápido que eu coloquei nas minhas redes sociais esses dias e gerou algumas perguntas, né? Afinal de contas, Ricardo, eu estou vendo aí que você postou injeção sopro, mas por que chama injeção sopro? E qual que é a diferença do processo de sopro convencional ou da extrusão sopro? Quais outros tipos de processo de sopro existem? E como é que eu decido entre cada um deles? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que para começar é importante se inscrever no canal, deixar sua curtida, o seu comentário e compartilhar o link desse vídeo com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Também me seguir em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, para continuar recebendo conteúdo por lá também e conhecer os meus cursos online. Os links para conhecê-los estão na descrição desse vídeo aqui. Vai lá e já garante a sua vaga imediatamente. E para a gente entrar no tema de hoje, eu preciso te lembrar que tem um PDF que acompanha esse conteúdo e você pode baixar esse documento no link que está na descrição desse vídeo aqui também. Tá? Então vai lá, já garante o seu PDF para acompanhar o conteúdo. E eu vou colocar esse conteúdo na tela agora aí para você. Né? Então o que a gente vai discutir aqui hoje? Vamos diferenciar principalmente o processo de extrusão-sopro, que é o processo mais convencional, mais utilizado aí na indústria, pelo menos o mais conhecido, tá? E o processo de injeção-sopro. Tá? E principalmente o que a gente vai falar são as diferenças entre um e outro e quando que vale a pena utilizar um, quando vale a pena utilizar outro. Ou seja, eu tenho um produto que vai ser soprado, um produto que precisa ser feito pelo processo de sopro. Vou fazer por extrusão-sopro ou por injeção-sopro. E aí você vai poder tomar as suas decisões, certo? Bom, vamos começar no processo de sopro, tá? Independente se é injeção, sopro, extrusão, sopro, o processo de sopro, para que ele existe, né, na fabricação de peças plásticas? A gente está falando de peças como essa do desenho que está aqui, tá? Então, ele é desenhado, esse processo de sopro na área de plásticos, ele foi criado para a produção de peças ocas, do tipo frascos e garrafas, né? Então, bem parecido com esse desenho que a gente tem aqui. Você tem uma peça oca, né, que vai ser utilizada para conter um fluido, um líquido. Chances são de que o processo mais adequado para fazer esse tipo de produto seja o processo de sopro. Né? Por uma questão simples de geometria, né? A gente tem aqui um gargalo que é menor do que o corpo, a gente não tem como extrair isso daí de um processo de injeção, então é muito mais fácil você soprar isso daí por dentro, né? Fazer com que ele se expanda e conforme ali a geometria de um molde. Né? É exatamente isso que a gente faz, a gente usa ar que vai ser soprado no interior desse molde, né? Por isso que chama o processo de sopro, a gente vai soprar o ar dentro de um molde, tá? E esse ar vai insuflar o polímero que vai estar fundido, né, em volta desse ar ali, e ele vai, o polímero fundido vai estar entre o ar que está sendo soprado e o molde. À medida que o ar entra, então aumenta a pressão ali dentro e ele vai expandir, ele vai forçar o polímero fundido contra as paredes desse molde. Né? Então esse material plástico ali, esse polímero, ele está fundido, está plastificado, ele vai ter ali a maleabilidade para se conformar conforme a parede desse molde, a parede interna desse molde. Tá? Normalmente acontece em duas etapas. Tá? Então a gente vai ter a fabricação de um parison ou de uma preforma, a gente já vai diferenciar o que é um e o que é outro, e aí depois a gente vai fazer o sopro. Pode ser que aconteça tudo de uma vez só, tudo num processo só, num processo contínuo, num processo em sequência na mesma máquina. Mas a gente consegue entender essas duas etapas, essas duas fases do processo, ou seja, a fabricação de um parison, que é uma mangueira de plástico fundido, ou de uma preforma, que parece um tubinho de ensaio, tá? E depois essa mangueira ou esse tubinho de ensaio, essa preforma vai ser soprada, vai receber ar ali por dentro e vai se conformar na geometria da nossa garrafa, do nosso frasco. Tá? E aí é que vem o ponto. Tá?
Essa primeira fase do processo, né, que é a fabricação do Parison, né, ou dessa mangueira e da pré-forma, ela pode ser feita dependendo do que a gente vai usar, né? Se é essa mangueira ou se é uma pré-forma, dois processos diferentes que a gente já conhece para moldagem de plásticos. Uma extrusão, no caso da gente fazer uma extrusão de uma mangueira, é como se a gente estivesse fazendo uma extrusão de mangueira de jardim, tá? Só que essa mangueira, ao invés de eu fabricar uma mangueira de jardim, eu vou utilizá-la para um processo posterior que vai acontecer, uma fase posterior que vai acontecer, que é o sopro. Tá? Então, no caso da gente usar a extrusão sopro, a gente fala que a gente está soprando ali o Parison, que é aquela mangueira que vai se formar. Já vou mostrar um vídeo bem detalhado para você. E no caso da injeção sopro, a gente vai fazer então a injeção dessa pré-forma antes do sopro. E existe ainda uma terceira variação, existem várias outras, mas aqui eu vou destacar essas três, tá? Que é a injeção estiramento sopro, onde a pré-forma, além de ser soprada, ela vai ser estirada também para trazer algumas outras propriedades para o material. A gente já vai discutir isso também. Tá? Então, esse aqui é um resumão do processo de sopro como um todo. Vamos dar uma olhada, então, primeiro, no que é o processo de extrusão-sopro. Tá? E eu tenho um videozinho aqui que eu vou mostrar para você, exemplificando esse processo. Esse vídeo já foi para as minhas redes sociais, tá? Tem todos os links lá para você. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui, então? Aqui eu tenho o cabeçote de extrusão, e você vai ver que vai ser estrudada por aqui uma mangueira. Olha ela aqui, ó. Isso aqui a gente chama de Parison. Ele vai se fechar, então, um molde ao redor desse Parison, e aqui embaixo entrou um pino que vai fazer o sopro do ar dentro do frasco que a gente vai obter aqui. Tá? Então, esse ar aqui que vai ser soprado, ele vai aumentar a pressão dentro daquela mangueira que você viu se formando, ela vai expandir, porque ela ainda está no estado plastificado, no estado fundido, vai conformar contra as paredes do molde, tomar a geometria do frasco, da garrafa, do recipiente, da embalagem que a gente está moldando aqui, e ao mesmo tempo vai se resfriar até solidificar, para que a gente possa, então, extrair, como está acontecendo agora, a peça formada. Você vê uma peça oca, né, com uma geometria relativamente complexa, tem uma alça aqui, ó, tá? E a gente tem aqui, então, o processo de extrusão sopro. É um dos processos mais comuns para a fabricação de peças ocas, um processo simples, direto, rápido. A gente vai fazer a extrusão da mangueira, que chama de Parison, você viu ali aquela mangueirona descendo, tá? E aí depois, esse Parison, essa mangueira, vai ser soprada contra as paredes do molde, e esse ar vai ser introduzido no molde através de um pino de sopro. Olha aqui, a gente vai ver de novo. Então a gente tem a mangueira de sopro, o Parison aqui, né? Ó. Ele vai descer. Aqui, ó, o Parison descendo. E aqui, ó, o pino de sopro está aqui embaixo. E ele vai fazer o sopro do ar. Você viu que ele entrou aqui para penetrar na cavidade e fazer o sopro do ar. Tá? Ele é ideal para peças grandes e complexas. Tá? Então, frascos aí que são maiores, né? Normalmente acima de meio litro, já começa a fazer sentido esse processo aqui. E principalmente peças complexas, que tenham alças, por exemplo, ou alguns outros elementos geométricos, né? Que precisem desse esmagamento do molde para conformar essa geometria. Tá? Então, esse é o tipo de processo bem interessante para peças que têm uma geometria complexa. Tá? Ele possui, relativamente falando com os outros tipos que a gente vai conversar aqui, ele possui um custo mais baixo de ferramental, tá? Porque a gente está falando basicamente de um molde que é relativamente simples comparado com um molde de injeção, tá? Mas ele gera rebarbas invariavelmente. A gente viu aqui, né? Se eu voltar um pouquinho, olha só, tá? Essa parte de cima aqui e embaixo, se eu voltar um pouquinho mais, você vai ver aqui, ó, na parte de baixo a gente tem uma rebarba também, que é gerada pelo esmagamento da mangueira, né, do Parison pelo molde. Isso aqui se forma invariavelmente. A gente pode ter mais ou menos, dependendo da geometria específica que a gente está trabalhando, mas a gente sempre vai ter essa rebarba na parte de cima e na parte de baixo, o que gera uma potencial perda aí de material. Lógico que a gente pode reciclar, voltar isso daí para o processo, mas é algo que vai ser gerado e a gente precisa trabalhar com isso daí. Tá? Esse processo é a natureza dele, em função da gente ter ali a mangueira, da gente ter uma geometria mais complexa, de ser um processo de extrusão, onde a espessura do Parison ali ela pode variar. A gente tem um bom controle sobre isso, a gente tem, inclusive, formas de distribuir essa espessura de uma forma muito interessante, mas ainda assim é intrínseco desse processo uma menor precisão dimensional
principalmente quando a gente fala de espessuras, de distribuição das espessuras ao longo do frasco, da mangueira, da embalagem que foi obtida, e também do dimensional de gargalo. Tá? Embora também seja possível obter rosca ali, a gente consegue fazer tudo isso, a precisão dimensional comparada com os processos que a gente vai ver, ela é menor. Tá? E a gente sempre vai ter a presença do que a gente chama de pinch-off, que é exatamente esse esmagamento aqui na parte inferior e muitas vezes na parte superior do frasco também, que é onde o molde prensa a mangueira ou o parison, aí faz uma solda ali, uma união, fechando esse frasco na parte superior e na parte inferior. Tá? E isso, em alguns casos, pode ser um ponto de fragilidade e até uma questão estética para as peças. Tá? Então a gente sempre vai ter a presença do pinch-off. Tá? Então, essa característica da extrusão sopro. Normalmente direcionada, então, para peças grandes, acima aí de meio litro, normalmente, e principalmente peças complexas, em que a gente precisa ter uma geometria complexa, com alças ou outros elementos de desenho. Certo? Então, essa é a extrusão sopro. Depois nós temos a injeção sopro. Eu tenho um videozinho aqui que vai mostrar para você também. Esse é o videozinho também que postei na rede social. E está aqui, ó. A gente tem então uma unidade de injeção aqui, como a gente está acostumado a ver, tá? E a gente tem então esse processo em 3 estágios. O primeiro estágio é a injeção da pré-forma, você vê aqui, tá? A gente tem esses pinos ao redor dos quais são injetadas as pré-formas, eles fazem como se fosse o papel de um macho que molda o interior dessas pré-formas e o molde molda o exterior. Você vê ali as pré-forminhas, né? Ó, vão ser transferidas para o outro molde, onde vamos receber o sopro. O sopro, nesse caso aqui, vem do próprio pino, desses pinos que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Se você reparar, daqui a pouco a gente vai mostrar de novo o pino. Vamos voltar lá para o pino. Aqui, ó, eu vou dar uma pausa. Deixa eu dar uma pausa bem no pino aqui, ó. Tá? Aqui no finalzinho está melhor. Vamos lá. Aqui, ó, esse pino, se você perceber, tá um pouquinho pequeno aqui, mas a ponta dele, ela tem uma coloração diferente, inclusive, meio amarelada. Provavelmente um recobrimento à base de alguma liga de titânio que facilita aí o deslizamento para extração dos frascos posteriormente e também para aumentar a durabilidade, para não ter problemas de abrasão. Mas essa parte do pino que é feita de um material diferente, aonde ela se liga, ela tem uma válvula, ela se abre para passagem de ar, e o ar então é soprado dentro da cavidade, dentro da pré-forma, por aqui. Tá? Então, vamos passar o vídeo de novo. A pré-forma ela vai ser injetada no primeiro estágio. Aqui a gente tem a unidade de injeção. Tá? Ela vai ser injetada no primeiro estágio, que é aqui, ó, onde existe um molde para pré-formas. Vocês veem as pré-formas aqui. Esse é o primeiro estágio. Depois a gente vai ter o segundo estágio, que é onde vai acontecer o sopro propriamente dito. Então, a pontinha do bico aqui do pino, ela se abre e sopra para formar o frasco, como a gente está vendo. E essa aqui é a terceira etapa, onde o frasco é extraído do pino e vai para a linha. Tá? Então, esse é o processo de injeção-sopro, onde a gente injeta a pré-forma. Tá? Então a gente usa pré-formas injetadas no lugar daquela mangueira estrudada. Essa é a característica principal desse processo. Essa injeção das pré-formas, ela pode ser uma injeção propriamente dita, ou seja, a máquina vai dosar e injetar como funciona uma máquina injetora. A gente tem a rotação da rosca, o recuo, depois o avanço, mas bastante comum existir o que a gente chama de intrusão. A máquina funciona como se fosse uma extrusora, ou seja, a rosca só rotaciona e à medida que o material avança, ao invés da rosca rotacionar, o material já é expulso para fora do canhão e preenche o molde. Tá? Então é um processo de intrusão, na verdade. Aí isso acontece por uma questão de produtividade, para a gente não perder muito tempo com esse processo de dosagem, de injeção, e principalmente porque na pré-forma a gente não quer gerar grandes pressões ali dentro, a gente não quer terminar o processo ali. A pré-forma vai ser extraída do molde, inclusive ainda no estado plastificado, para ela poder ser soprada. Né? Então, não tem sentido a gente injetar com todas as fases da injeção, recalque, esfriamento, não faz sentido isso daí. Tá? Então a gente tem uma mínima pressão ali para conformar o gargalo, mas o corpo da pré-forma ele ainda está fundido e por isso o processo de intrusão funciona muito bem. Tá?
A característica principal que faz a gente escolher esse tipo de processo é a alta precisão dimensional, tanto em espessuras, porque a gente agora tem uma preforma que foi injetada e a gente tem ali essa preforma com umas espessuras bastante uniformes. A gente consegue controlar muito bem essas espessuras e a hora que ela vai ser soprada, então a gente tem esse controle dimensional das espessuras e principalmente do gargalo, que foi formado agora por um processo de injeção. Então, precisões dimensionais ali para garantir estanqueidade, para não ter problema de vazamento, montagem com uma rosca ali com tampa para vedação desse frasco é muito interessante. Tá? Ela tem também uma maior produtividade para peças pequenas e médias, até uns 300 ml, 500 ml, embora existam peças maiores que possam ser feitas por esse processo, o típico são pecinhas pequenas, que nem essa que a gente viu aqui, para medicamentos, cosméticos, tá? E pensa só, seria bastante complicado a gente ter todas essas cavidades aqui, fazendo todos esses pequenos paresonzinhos aqui, para a gente controlar isso daí era muito mais complicado. Então, com o processo de injeção de preformas, a gente facilita e aumenta a produtividade para esse tipo de peça. Tá? Então, aqui está o critério para selecionar um ou selecionar outro. Um dado interessante é que ele não possui a solda de fundo, porque ela foi injetada por ali, então a gente não tem aquela linha de união, aquele pinch-off, tá? E também não tem a geração de rebarbas, né? Porque ali o gargalo ele foi bem formadinho, a gente não tem nenhum esmagamento do molde, o fundo foi formado por injeção, então a gente não tem a geração de rebarba, tá? Mas, em contrapartida, nós temos menor flexibilidade de design, a gente tem peças aí com geometria simples, é um frasquinho, ele pode até ser redondinho, quadrado, oval, de várias geometrias, mas a gente não consegue botar uma alça, por exemplo, a gente não consegue colocar outros elementos de design. Sempre vai ser algo meio que simétrico ali, pelo menos em uma ou duas dimensões ele vai ter algum tipo de simetria. Tá? E ele tem um custo mais alto de ferramental, principalmente porque a gente tem dois moldes, no mínimo, um molde de preforma e um molde de sopro, e tem todo um conjunto de pinos aqui. No caso de um molde, de um processo com 3 estágios como esse daqui, a gente tem que ter 3 conjuntos de pinos, no mínimo, que são referentes à quantidade de cavidades que a gente vai moldar. Tá? Então, 3 vezes a quantidade de cavidades que a gente vai precisar com relação à quantidade de pinos. E isso tem um custo bastante mais elevado. Tá? Então, é um processo um pouco mais complexo que o processo de extrusão-sopro e mais custoso também. Tá? E aí existe uma variação do processo de injeção-sopro, que é o que a gente chama de injeção-estiramento-sopro. É basicamente a mesma coisa, uma variação do processo de injeção-sopro. Agora, ela é mais voltada para peças maiores, né? Então peças acima aí de 500 ml. Então a gente vê garrafinha de água, garrafas de refrigerante, galões de água, como a gente está vendo aqui, todos eles são feitos por esse processo. E basicamente, olha aqui o que acontece. A gente tem a preforma aqui, ó, tá? Que foi injetada, e a gente tem uma haste que estira. Você percebeu que ela aumentou aqui um pouquinho a coisa, o comprimento dessa preforma, fazendo um leve estiramento molecular no sentido do comprimento, da altura desse frasco. Tá? Então aqui o frasco pronto, e esse leve estiramento tem uma função de trazer uma maior resistência mecânica para essas peças. Então você vê a haste avançando aqui, estirando um pouquinho, é um pré-sopro, o molde se fecha, e aí o frasco vai ser soprado. Tá? Então, esse tipo de processo, pelo fato de ocorrer esse estiramento na direção do comprimento e depois com o sopro a gente tem um estiramento na direção radial, a gente diz que as peças são, inclusive, biorientadas, o que ajuda aí em questões de barreira a gases, por exemplo, por isso que eles são muito utilizados como embalagens para bebidas carbonatadas, refrigerantes e por aí vai, tá? Porque a gente melhora a barreira aos gases desses materiais, ajuda na transparência desses materiais também. E durante o sopro, então, a preforma vai ser estirada tanto no sentido do comprimento quanto no sentido radial ali, uma pelo estiramento mecânico da haste e outra pelo estiramento do sopro. Tá? De novo, isso está visando principalmente a resistência mecânica. Tá? É um processo bastante mais complexo, de mais alto custo, também exige 2 moldes, um molde para preforma, um molde para o sopro, tem todo o mecanismo de estiramento, a máquina tem mais comandos, é mais complexa, tá? Ela não é uma máquina de injeção sopro simples, ela tem aí uma complexidade maior, e o principal produto aqui são as garrafas de bebidas, né, de água e refrigerante, sucos,
tá? Principalmente essas garrafas que precisam aí de alta transparência, uma alta estética, mas alta resistência mecânica para suportar quedas e pressão interna principalmente, tá certo? Então, essa aqui é uma visão geral de todos os processos de sopro, ou pelo menos dos principais processos de sopro. Ainda existem subvariações inúmeras aí de cada um deles, tá? Mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha te ajudado aí a desenrolar algum projeto, resolver algum problema que tenha na sua mesa nesse momento. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Como esse conteúdo te ajudou? Deixa um comentário aqui, me manda uma mensagem, me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse, que te ajudem no seu dia a dia. Conhece todos os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo e estão aqui na tela agora. Se você baixar o PDF, é só clicar em cada uma das imagens, você vai ser direcionado para a página de cadastro em cada um dos cursos, ou você pode apontar o seu celular aqui para os QR Codes e já garantir a sua vaga em cada um deles. E aqui seguem os meus contatos também, caso você queira bater um papo comigo, falar a respeito de patrocínio do canal, consultoria, treinamentos, tá? E também o QR Code para baixar o meu aplicativo de referência no mercado de plásticos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.